Então, nós estamos iniciando a nossa aula de acolhida dos alunos da TI 20, lembrando que nós estamos fazendo essa atividade dentro de um planejamento, e agora nós estamos executando, e com certeza para nós é uma grande possibilidade de nós interagirmos, de nós vivenciarmos essa experiência de ensino-aprendizagem com os nossos alunos. E a nossa aula de acolhida, ela tem uma característica, ou melhor, ela tem um esquema, né? Dentro do esquema, nós vamos iniciar, então, com a fala do nosso diretor de ensino, depois a gente vai ter a comissão de permanência e êxito, depois nós vamos ter a fala da representante da turma, depois a gente vai ter a participação do setor pedagógico, nós vamos ter também a fala do coordenador do curso, o professor Fabrício, e depois a professora Malcher vai dar uma contribuição também, e na sequência a gente abre para a gente fazer uma interação com vocês alunos, né, tirar as dúvidas, né, e aí a gente também já fica de olho no chat, né, que vocês possam fazer já as perguntas no chat, e se não, no final, vocês podem utilizar também a parte de oralidade, tá bom? Então, essa é a estratégia da nossa reunião. Muito bem, então a gente já convida o nosso diretor de ensino, o professor Luiz, para fazer essas considerações iniciais, tá bom? Obrigado. Perfeito, Edil, obrigado, bom dia a todas e todos. TI 20 da manhã, quero desejar as boas-vindas. São mais aí de 5 meses, praticamente 5 meses de atividades interrompidas. Quando nós entramos nesse cenário de pandemia, a gente não imaginava, né, que ia durar tanto tempo e que a gente teria que retornar dessa forma. A gente vinha trabalhando o tempo todo com a perspectiva de um retorno presencial. No meio dessas transformações todas, nós tivemos que nos adaptar, tivemos aí a troca do coordenador de curso, também a coordenação do curso de biologia foi trocada, eu mesmo, né, professor Luiz, de História, assumi aqui a frente do departamento, com a saída da professora Mariana. Então, foram meses, assim, de bastante mudança, e nós estamos tendo que nos adaptar a isso tudo. Então, eu quero primeiro me solidarizar. A essa altura, né, são mais de 130 mil mortos na contabilidade oficial, né, a probabilidade desses números serem ainda maiores, e a essa altura todo mundo conhece um amigo, um parente, um vizinho, alguém que perdeu a vida em função da Covid. Então, eu quero primeiro me solidarizar e dizer que a gente precisa continuar, né? Precisa continuar e precisa lembrar dessa conjuntura. Certamente a gente vai estar falando disso nos próximos 30, 40 anos. Dados os impactos, né, que isso teve e está tendo ainda sobre a nossa realidade. Então, na impossibilidade, nesse momento, da gente fazer um retorno como deveria, né, um retorno presencial, seguindo uma determinação do MEC, uma portaria que saiu agora em agosto, nós estamos voltando de maneira remota. Nós estamos impossibilitados de voltar presencialmente, né, por força dessa portaria do MEC, até o final desse ano de 2020. A partir do ano que vem, talvez, se houver uma conjuntura mais adequada, mais favorável, nós poderemos retornar presencialmente. A gente espera que isso ocorra, desde que o cenário realmente esteja seguro e favorável, tá bom? Bom, eu preciso fazer algumas falas rápidas aqui para poder situar vocês. Quero dizer que, ao contrário da conjuntura anterior, é super desejável que vocês utilizem o computador e os celulares durante as aulas, é mais do que importante agora, é essencial, e é mais do que necessário que vocês não recorram ao campus, tá? Claro que nós estamos criando
uma estrutura, já existe, aliás, né, uma estrutura presencial para dar apoio a essas atividades remotas, mas a gente solicita que vocês só utilizem em último caso, tá? Qual é essa estrutura? Nós adaptamos o campus, criamos um setor para que a gente consiga receber materiais impressos, entregar materiais físicos, né? E entregar também para vocês materiais físicos. As turmas de informática, o professor Fabrício, o coordenador, vai explicar com mais calma, elas vão poder ir ao campus para entregar e retirar materiais sempre às terças-feiras, de 9 ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde. Tá? Para além dessa questão, que vai depender muito se o professor vai utilizar materiais físicos, né? Como é que está sendo combinado em cada turma. Para além disso, a gente adaptou os laboratórios de informática para que vocês pudessem fazer um uso seguro deles, tá? Então, professor, eu não tenho internet em casa, está complicado, eu não tenho computador, eu não tenho celular, eu não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo assistir às aulas depois, né? Eu não estou conseguindo fazer as atividades. Não tem problema, você vai poder agendar tanto pelo WhatsApp, quanto pelo computador, por telefone, ou indo lá presencialmente, você vai poder agendar alguns horários da semana para poder utilizar os computadores do campus, tá? Não vai ter nenhum professor lá acompanhando, vai ter apenas um funcionário para receber vocês, mas vocês vão poder fazer o uso ali como se estivesse em casa, tá bom? Eu vou colar daqui a pouco o link para esse agendamento, tá? O telefone, tudo certinho, o professor Fabrício também vai reforçar isso com vocês. Então, isso tudo é possível, mas o melhor mesmo é que vocês fiquem em casa, em segurança, e consigam acompanhar as aulas aí de maneira remota, tá bom? Quero dizer que a estratégia adotada pelo curso de informática me parece uma estratégia muito sólida, muito adequada. Ela vai facilitar, porque vocês não vão ter que lidar mais com aquela loucura que era vocês terem que acompanhar 15 aulas diferentes, né, 15 disciplinas ao mesmo tempo. É muito complicado, né? Vocês saem de uma realidade de ensino fundamental onde as coisas eram bem mais tranquilas. Então, para facilitar esse acompanhamento remoto, nós criamos um modelo modular, que também está sendo adotado aí em diversos campi dos institutos federais pelo país. Como é que vai funcionar? Ao invés de vocês fazerem 15 matérias ao mesmo tempo, vocês vão fazer ali 3, 4, 5. Depois que essas 5 acabarem, vocês vão fazer outras 3, 4, 5, até dar conta daquelas 15, tá? Isso é um lado positivo, facilita, mas tem uma consequência. Vocês têm que ficar mais espertos, né? Porque vocês vão ter várias aulas de uma disciplina em um único dia. Então, se vocês não derem conta aí, cochilarem, marcarem bobeira, acabou a disciplina, né? Então, precisa ficar mais esperto nesse sentido, precisa ter mais autonomia, né? Entender que, mais do que nunca, vocês são agentes do próprio aprendizado, né? Quem tem que aprender é vocês, não é o professor que tem que ficar ali como uma babá, né? Fazendo esse trabalho. Então, vocês precisam ter essa consciência, correr atrás e dar conta de acompanhar, tá bom? Claro que nós estamos aqui para dar suporte, os professores, a coordenação de curso, o Fabrício está fazendo um trabalho excelente à frente da coordenação, o professor Edil, Eliane, Maria, o próprio Jefferson da Permanência Êxito, Isabela, Erlei. Então, está todo mundo empenhado, e eu também estou aqui para dar suporte no que vocês precisarem, tá bom? Informo também, para terminar, que essa reunião está sendo gravada, que ela vai estar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, no canal do campus. Eu vou colar também aqui no chat o canal do campus daqui a pouquinho, tá? Então, eu fico à disposição, vou pedir a licença a vocês, porque estou cheio de afazeres aqui, vou continuar acompanhando a reunião, mas vou passar a bola aí de volta para o Edil, para a gente poder dar continuidade à reunião, tá bom? Sejam bem-vindos, obrigado de novo, e vamos trabalhar para que ninguém do curso, para que todo mundo consiga terminar o semestre, terminar o ano, e o ano que vem está aí já no segundo ano do curso. Edil?
Ok, professor, muito obrigado, né? Bem esclarecedor as suas colocações. De imediato, a gente já passa logo para o professor Jefferson, para ele fazer as considerações dele como representante da Comissão de Permanência e Êxito. Professor Jefferson. Jefferson está por aí? Ou o substituto do Jefferson é a professora Isabela, é isso? O Jefferson está dizendo que alguém tem que aceitar ele. Ok, No professor. Zap. Pede para ele entrar de novo, porque aqui não apareceu nenhum aviso para mim, não. Será que ele está naquele link primeiro lá do Fabrício? Pode ser. Vou falar com ele aqui. Então, enquanto a gente verifica essa situação, a gente já convida, então, né, já dá sequência aqui na reunião, já convida o representante de turma, a Vitória, para fazer as suas considerações, ok? Cadê a Vitória? Oi, estou aqui. Precisa ligar a câmera? Pode ficar à vontade. Tá? Não, então eu vou ficar só assim mesmo. Tá bem, fique à vontade. Durante o período de quarentena, quando estávamos ausentes da escola, todo mundo na sala viu que a gente começou uma interação bem mais legal, apesar da distância. Muitos alunos compartilharam conteúdos, alguns já começaram a estudar um pouco. E, enfim, eu não vou ligar a câmera. Eu queria que todo mundo continuasse dessa forma durante os períodos de aula. E, assim, eu sei que vai ser bem difícil, porque eu já conversei com alguns alunos, eu entendo como é a situação na casa de vocês, com questão de não ter uma internet boa, ou ter que trabalhar, mas a gente vai estar sempre aqui, a sala vai estar sempre aqui, estaremos disponíveis para dar auxílio a quem precisar, seja aluno, seja algum professor que não puder fazer algo. E, bem, todo mundo percebe que eu me esforço bastante para tentar dar esse auxílio para vocês, com qualquer coisa que quiserem, seja conteúdo, links, ou só uma ajuda básica de informação. Podem perguntar para mim, podem perguntar para o João, qualquer pessoa, joga lá no grupo da escola. E é isso, vocês precisam se manter firmes durante esse período, vai ser bem difícil, o conteúdo é muito grande, vão ser muitas coisas de uma vez, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por isso. A gente é estudante, já passamos por muita coisa ruim, não tem como piorar ainda mais a situação nossa. Não sei que cancelassem as aulas, mas não vou fazer isso, eu espero bastante. E é isso mesmo, muito obrigado. A sala também, que sempre se manteve firme. Os alunos entre si sempre se manteram muito firmes. Os professores que estão sempre auxiliando a gente, dando apoio. Muito obrigada a todos. É isso. Que coisa boa, né, a gente ouvir, né, essa manifestação da nossa representante de turma, né, já deixou muito claro aí que também nessa interação a gente aprende, né, a gente está sempre, né, disposto a enfrentar as situações. Muito obrigado, Vitória, pela sua contribuição, né, tenho certeza de que a gente ainda vai ter mais outras interações, eu que acompanho a turma. Muito bem, o Jefferson já está por aí? Professor Jefferson? Oi, Edil, estou sim. Pronto, passa a palavra para você, tá bom, companheiro? Fique à vontade. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Professor Jefferson falando. Uma satisfação enorme estar conversando com a turma, né, do seguinte, né, reencontrando os nossos colegas professores, nossos técnicos administrativos. Logicamente que não é, né, a recepção que nós desejávamos. Geralmente esse retorno, né, ou a retomada das atividades, né, seja semestral, ocorre no auditório com todo mundo, né, todo mundo se encontrando. E agora a gente está numa outra situação, né, uma situação atípica, né, que vem atingindo aí, né, o nosso país, o mundo, né, a nossa cidade, desde o dia 18 de março, né, com a interrupção das aulas.
E assim, por mais que muitos não achem, a gente não parou, né? Então, foi feita aí uma força-tarefa enorme, né, com a contribuição de todos os professores, todos os técnicos administrativos, né, do setor de ensino, através dos pedagogos, para a gente fazer essa retomada. Então, essa retomada, ela foi planejada por um bom tempo. Vocês lembram que a gente passou um questionário para vocês responderem, que era uma pesquisa, né, para saber se vocês têm acesso ou não à internet. Então, a gente agradece a participação de vocês, né, essa participação de vocês foi importantíssima aí para que a gente pudesse elaborar um retorno, né, que não é um retorno desejado, mas que é um retorno que a gente espera que vocês tenham êxito nesse retorno, né? Nada substitui a sala de aula, nada substitui a presença do professor, nada substitui a presença de vocês, né, naquele espaço que nós conhecemos, né, como IFPA, que é o nosso espaço do dia a dia, que é o nosso espaço do cotidiano, que é o nosso espaço, né, de acesso ao conhecimento, de busca de conhecimento, de apreensão do conhecimento. Então, para nós, né, não é nada fácil, né, tá nesse momento, mas a gente tem que tocar o barco, né? Parados a gente não pode ficar, e então, para a gente, esse retorno, ele tem um significado importantíssimo. Primeiro que todo mundo é uma experiência nova, né? Para vocês, alunos, mas para nós, professores, para os técnicos administrativos, né? A gente está acompanhando vocês virtualmente, acompanhando vocês no sentido de que, olha, fulano, por que não está participando, né? Por que não entregou as atividades? Então, todo esse rastreamento ele vai ser feito, né? Com o ensino, com os professores, com a comissão de permanência e êxito. E a gente quer muito, assim, que vocês tenham essa consciência, né? Então, não está sendo fácil para nenhum estudante nesse país. Eu tenho uma filhota agora, as aulas presenciais estão retornando, né? E minha filha tem 6 anos e a gente decidiu pelo não retorno dela, né? Porque a gente acha ainda que as coisas não estão bem seguras ainda, né? Então, é um momento assim que a gente, mais do que nunca, tem que ter prudência, mais do que nunca a gente tem que ter responsabilidade, e também responsabilidade com a educação de vocês. Afinal, né, nós somos pagos com dinheiro público, a sociedade, ela garante, né, uma educação pública que o IF oferece, e nós precisamos dar esse retorno para vocês. E esse retorno, pessoal, ele tem que ser de forma bastante responsável, sabe, bastante comprometida, né? Então, por isso que a gente pede comprometimento de vocês, enquanto alunos, não deixar acumular as tarefas, não deixar acumular as atividades, tentar fazer, assim, nos horários que são destinados para a aula, né, fazer no momento em que a gente tiver uma folga, né, no período da tarde, no período da noite, não deixar acumular as atividades, porque aí certamente vai ficar comprometido o ensino, tá? A gente já está planejando, enquanto professor de vocês, já entregou os textos, né, a gente vai ter as nossas aulas, a gente vai debater, né, eu acho que mais do que nunca a gente discutia o quanto é importante a vida social, né, o que faz a gente crescer, o que faz a gente desenvolver, que fez com que a gente até mesmo, né, chegasse a ser, né, esses homens e essas mulheres, né, em que buscam cotidianamente o conhecimento. Então, para nós, é de fundamental importância, né, nesse momento, e aí era aquilo que a gente vinha discutindo no primeiro ano, a questão de ver homens e mulheres enquanto seres sociais, né, e que o quanto isso, né, quanto essa pandemia atingiu essa dimensão da nossa vida, né, que é a nossa vida social, né, que é o nosso contato com o outro, é o contato com o próximo, é o contato com nossos amigos de instituto, né, nossos colegas de sala, contato com os professores. E é uma situação adversa, né, que a gente vai poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro, dizendo o seguinte: olha, nós vivemos uma situação de pandemia no ano de 2020, né, mas as escolas não pararam, nós tínhamos recursos tecnológicos, fizeram com que a gente pudesse aí adiantar, né, os estudos, não ficasse com um ano, né, perdido. Então, não existe ano perdido, porque nós estamos acreditando no comprometimento de vocês, a gente está acreditando que vocês têm todas as atividades, a gente está aqui à disposição de vocês, pessoal. O professor Jefferson, ele preside a comissão de permanência e êxito, né? É de fundamental importância, gente, que vocês possam aí permanecer no IF, que vocês possam, né, ter êxito
não só na conclusão do ano, mas na conclusão do curso, que vocês possam ter êxito no futuro, entrando no curso superior, e que tudo isso faz parte desse processo em que no ano de 2020, no segundo semestre de 2020, nós continuamos os estudos através de um processo aí chamado de ensino remoto, que não é aquele ensino, né, que nós tínhamos ali almejado lá no início do ano, mas que mais do que nunca foi necessário a gente colocar aí para vocês, tá? Então a gente está aí à disposição, sintam-se abraçados pelo professor Jefferson, pelos demais professores, pelos nossos pedagogos, pelos técnicos administrativos, pelo diretor de ensino, pelo diretor geral, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Eu acho que o momento agora é de nós formarmos aí uma corrente de solidariedade entre todos, vocês que estão no primeiro ano, mais do que nunca, sintam-se responsáveis, né? Cada um por um aí, no sentido de estar se ajudando a realizar essas atividades que não são fáceis, tá? Mas certamente vocês vão superar. Então, um abração a todos aí, e a gente continua a nossa caminhada. Ok, Jefferson, obrigado pela contribuição, né? O Jefferson lembrando que o Jefferson é da CPE, Comissão de Permanência e Êxito, tá bom? Então, na sequência, agora a gente chama o pedagogo da instituição para fazer as considerações sobre as situações desse tempo e como gerenciar aquilo que são as suas responsabilidades, mas também com planejamento, né? Sou Fabrício. Ok, então, a gente vai trazer algumas dicas, né, para a gente ir já. Essa turma é uma turma bem interessante, né, de ser acompanhada, porque nessa questão remota, o uso das tecnologias, esses alunos já têm uma vivência, né, já nasceram dentro desse espaço de vivência do uso de tecnologia. Então, aprofundando dentro da instituição os seus conhecimentos, com certeza vão ter condições de dar uma resposta bem significativa com relação ao que nós vamos estar propondo aqui, né? Então, a gente está dando algumas dicas de como otimizar o tempo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente compreender a questão do tempo. Vocês colocam aí no chat, eu quero ver quem vai colocar essa frase aí no chat. Ter tempo é uma questão de prioridade. Coloca aí para mim, eu vou visualizando aqui, né, pelo chat, essa frase. Ter tempo é uma questão de prioridade. Muito bem, vamos lá. Eu quero ver todo mundo enxergando isso. Então, quando a gente tem o ensino remoto, quando a gente tem essa oportunidade de ter essa autogestão do ensino, beleza, obrigado aí, né, pela contribuição, a participação de vocês. Eu não falei que essa turma, ela é quentura, né? Então, vamos lá. Então, por que fazer essa gestão do tempo? Se o tempo é constituído para nós, para todos nós, né, professores, técnicos, alunos, 24 horas, está aí o tempo. Porque nós precisamos administrar esse tempo, dá tempo para tudo, né? Por isso a frase, ela vem aí, ter tempo é uma questão de prioridade. Por quê? Porque se eu priorizo o ensino, né, a minha formação, então eu vou ter, com certeza, atitudes, né, me planejar para isso acontecer. Mas se eu priorizo outra coisa, tipo o esporte, os torcedores do Flamengo aí estão sofrendo, né, e do Vasco estão alegres. E aí eu tenho certeza que quando você vai e assiste alguma partida, alguma coisa assim, você dá prioridade naquela hora, não quer nem que ninguém chegue perto e não aconteça nada. Então, também, assim, com a nossa vida, a gente prioriza N situações, tá bom? Desculpa aí, pessoal do Flamengo, tá? Então, vamos lá. Algumas questões, elas também tiram o nosso foco, né? Algumas questões tiram o nosso foco. Às vezes, a gente utiliza muito as redes sociais com outras possibilidades. Então, a gente tem que ficar atento, né?
para que a gente não utilize exageradamente esses recursos tecnológicos, redes sociais, né? Para que a gente saiba que o nosso foco, ele é a nossa formação, a nossa formação. Então, isso é importante, né? Para a nossa formação, eu preciso, então, ter um planejamento, ter um foco, ter uma visão, ter uma prioridade, tá bom? Pode passar, Rubens. Então, para a gente ter essa noção, né, do porquê fazer a gestão do nosso tempo, né, às 24 horas, porque diminui o estresse e a ansiedade, gera tempo mais livre, ou melhor, a gente tem um tempo a mais, né, para poder fazer o nosso lazer, nossas atividades, e capacidade de realizar os nossos objetivos. São 3 itens, assim, importantes, por isso que tem que ter a gestão do tempo, né? Aí, a gente, para fazer isso, para acontecer, alguns pontos são relevantes, são importantes. Estabelecer uma rotina diária, que você precisa saber que hoje iniciou as aulas remotas, então você precisa ter, dentro dessa rotina, algo que te permita, né, ou seja, gerenciar o seu tempo, senão não vai ter como fazer. Então, essa é a primeira dica. Ter um lugar para estudar, e aí, é claro, você define dentro do espaço da sua casa um lugar apropriado, ou melhor, um lugar para você estudar, né, é aqui que eu vou colocar meu espaço, o que eu vou colocar a ferramenta, eu vou colocar, né, como prioridade isso aqui, então eu vou estar me organizando, né, minhas pastas, né, as minhas apostilas, né, os meus, meu material produzido, né, então eu vou ter tudo isso organizado, então é importante a gente ter isso para gerar alguma situação, e ter disciplina, ou seja, eu preciso saber que iniciou o ensino remoto, que eu preciso estudar para que o resultado disso seja exitoso, ou seja, que eu tenha êxito no final, né, que eu tenha condições de ter adquirido conhecimento. E isso gera em nós autorresponsabilidade, ou seja, sou eu, né, autorresponsabilidade, sou eu que tenho que conduzir isso, sou eu que tenho que ter autonomia para poder fazer. Por isso a frase inicial lá, ter tempo é uma questão de prioridade. Então, eu preciso ter prioridade e ter autorresponsabilidade naquilo que eu vou estar fazendo, conduzindo, né? E é claro que nesse período, com todas as coisas, nós estamos em casa, então a gente ter essa flexibilidade e adaptabilidade ao ensino remoto, ou seja, 5 meses se passaram, a gente passou a nossa vida toda com o ensino presencial, e de repente chega essa situação para nós, né, do ensino remoto, então eu preciso me abrir para esse ensino remoto. Então, eu preciso estar aberto para essa novidade, né, acreditar naquilo que é minha responsabilidade, que eu posso fazer com que esse ensino remoto que nós estamos iniciando seja extremamente produtivo, tanto quanto presencial, ou até mais, né, do que o presencial, porque vai gerar uma disciplina, vai me tornar melhor, eu vou ser mais eficiente naquilo que eu faço, tá bom? Pode passar, Fulvio. Algumas ferramentas básicas, né, que vocês já sabem, mas é preciso só relembrar, 3 ferramentas básicas, né, o Trello, o Twist e o Planner, uma agenda, né, e que você, ao utilizar essas ferramentas, vocês podem baixar e depois experimentar, vocês vão ter em situações que vocês podem fazer esse gerenciamento desse tempo de uma maneira eficiente. É só utilizar essas ferramentas adequadas que vai te dando as condições básicas para você fazer, né? Ou seja, você tem uma agenda, você que é da área de informática, você já estabelece isso com facilidade, tá bom? Então, vamos passar para a gente ganhar tempo. Algumas dicas importantes, né? Quando vocês forem fazer isso, a gente vai disponibilizar uma planilha para vocês, para o tempo de vocês serem agendado, né? Serem efetivados ali, para ter uma visualização do todo, né? Dessas 24 horas, eu preciso ter, né, um tempo destinado a isso. Então, não coloque num cronograma que você não pode cumprir, ou seja, coisas que não dá para fazer. Então, eu preciso colocar aquilo que é o trivial, é o essencial, né? Ou seja,
eu inicio meus estudos, eu tenho que fazer determinadas tarefas, eu tenho que cumprir determinadas situações, então eu tenho que estar lá aquilo que é essencial. Se eu colocar muita coisa, eu não tenho como dar conta, né? Coloca aqueles compromissos que já são fixos, né? A gente já falou um pouquinho disso. Quando a gente coloca, olha, eu tenho que me acordar X hora, eu tenho que fazer uma atividade Y, eu tenho que desenvolver essa atividade, esse padrão. Então, são coisas que já estão na nossa rotina, né? Que são fixos, que eu tenho que fazer, né? Fazer uma lista, né, com todas as disciplinas, matérias da semana, que é importante que a gente faça isso, que a gente tenha essa sequência de que nós estamos no ensino modular, um ensino remoto, né, com disciplinas blocadas, então eu preciso saber o que é que eu vou fazer durante essa semana, né, durante esse dia, então eu preciso me autodeterminar em relação a isso. Insira tempo reserva livre no seu cronograma, pode passar. Esse ensino reserva livre é importante, porque ele vai trazer para você a possibilidade concreta de você ter um equilíbrio, não só a questão de estudo, é muita coisa, não, quando eu planejo, eu vou ter sempre um tempo livre para me fazer as atividades, e esta tabela é uma tabela que dá já um pouco dessa orientação, e vai ser disponibilizada para você fazer, né, o seu tempo durante a semana, né, cada dia, você pode fazer um planejamento que dá para ser praticado, ou seja, dá para ser executado, tá bom? Pode passar. Já vai para as considerações finais, tá? Não adianta, digamos, você utilizar todas essas ferramentas, elas por si só não vão, desde que você use corretamente, ou seja, que você tenha prioridade, que você coloque, né, aquilo que é essencial, então, isso vai funcionar, ou seja, vai se tornar eficiente, você vai conseguir conduzir a sua vida adaptada a essa nova rotina, né? Dê o seu melhor, respeite o seu tempo, né? Afinal de contas, nós não somos nenhum robô, mas se a gente quiser, nós somos capazes de transformar essa realidade numa realidade muito melhor, né? E o aspecto de aprendizado acontecer. Lembrar que você é o principal responsável, né, pelo seu aprendizado, não pode terceirizar, ou seja, trazer a responsabilidade para os outros, né, são os outros que têm que fazer, e eu aqui fico como vítima, e na verdade não é isso, você passa a ter essa autonomia e fazer as coisas acontecer, por isso que é importante, né, você fazer seu planejamento e executar, né, gerir o tempo, seja produtivo, né, às vezes a gente não está tão bem, tem situações, mas eu preciso ter condições de estabelecer parâmetro para mim ser funcional, né? Além disso, eu preciso ter o equilíbrio, né, de tempo de lazer, de tempo de relaxamento, né, situações, vocês que estão na área da informática, vocês sabem que tem muitos joguinhos por aí, né, e vocês gostam de fazer isso, tem os filmes, tem as séries, então, é preciso administrar tudo isso, né, dentro de uma funcionalidade. Beleza? Então, muito obrigado. A gente passa, então, a palavra para o professor Fabrício. Oi, oi. Olá, Fabrício. Pode iniciar. Nós estamos ouvindo. O áudio não está saindo, Fabrício. Oi. Fala aí, Fabrício. Olá, tá me ouvindo agora? Agora, Fabrício, beleza. Um problema com esse fone aqui. Tá, vamos lá então. Então, pessoal, bom dia novamente. Espero que todos estejam bem. Como mencionei anteriormente,
o professor Bruno teve que se ausentar da coordenação, então eu assumi a coordenação. Então, atualmente, eu estou respondendo pela coordenação do curso, né? Então, foi necessário realizar algumas mudanças, conforme o professor Luiz já mencionou. Ok? Então, vou fazer uma breve explanação aqui sobre o que a gente preparou para esse retorno às aulas. Então, é importante que todo mundo fique ciente, e é importante também que vocês tenham conhecimento sobre a necessidade da participação de vocês, como discente. Como já mencionei anteriormente, durante a live, no mês passado, sobre a retomada das aulas, a live voltada para pais e alunos, esse retorno ele será de forma 100% remota, conforme os professores que me precederam já mencionaram. E para o curso, para a turma de vocês, para a turma de TI 2020, esse retorno às aulas se dá a partir de hoje, dia 14 de setembro. Esse primeiro semestre de 2020, de acordo com o nosso calendário, ele deve finalizar dia 16, tá? Que está errada essa data aqui. Dia 16/12. Então, esse é o prazo que temos para finalizar as disciplinas que vocês estavam cursando. Já o ano letivo, ele está previsto para terminar lá em maio, dia 14 de maio do ano que vem. Então, a gente vai fazer uma pausa ali depois do dia 16, e então vamos retornar às aulas dia 4 de janeiro. Essas aulas que vão ser retomadas no ano que vem, vão ser presencialmente ou remotamente. Como é que vai ser isso? Nós torcemos para que seja presencialmente, mas não tem como a gente afirmar isso ainda, em razão das condições da pandemia. Não é possível a gente prever como estará essa situação da pandemia até lá. Mas o que a gente sabe é que a gente não vai retornar esse ano, né, conforme o professor já mencionou. Então, por isso nós estamos ofertando aí esses recursos presenciais, essas metodologias que os professores vão apresentar para vocês, para a gente dar continuidade às aulas, ok? E, ainda assim, nós estamos cientes que muitos de vocês têm um acesso precário à internet, alguns não têm acesso à internet, muitos só têm um celular para trabalhar. Aí você deve se perguntar como é que vai ficar, ou se precisar ter o acesso à internet mais qualificado, ou então se precisar acessar um computador desktop para enviar minha atividade e fazer uma atividade. É justamente por isso que o campus vai fazer um apoio presencial, né? Mas a gente ressalta que esse apoio presencial ele seja utilizado por vocês somente se for realmente necessário, né? Porque o conveniente é que vocês realmente fiquem em casa, desempenhem suas atividades em casa, façam as avaliações em casa, de todas as disciplinas. Mas para aqueles que ainda assim precisarem ir ao campus, eles podem fazer uso do nosso laboratório de informática para fazer atividades, enviar atividades. Posteriormente, eu vou colocar lá no grupo o link, a forma como vocês podem fazer para fazer a reserva desse espaço lá no campus. Afinal, para você fazer o uso do laboratório do campus, é necessário realizar um agendamento, né, justamente para a gente cumprir as regras da OMS quanto ao distanciamento social. Então, em razão disso, vai ser necessário que todos vocês que queiram ir ao campus fazer uso do laboratório de informática, previamente façam um agendamento, né, para utilizar aquele espaço. Assim como também as pessoas que preferirem uma pressa, digamos que o professor Jefferson, por exemplo, ele passa o material impresso um material para ser estudado para uma determinada atividade. Aí alguns preferem material impresso. As pessoas que preferem material impresso também poderiam ir ao campus, né, de 9 ao meio-dia e de 14 a 17, poderão, toda terça-feira, somente na terça-feira, poderão ir pegar esse material no campus. Assim, caso, eventualmente, algum professor, ele solicite que você entregue uma atividade escrita à mão, por exemplo.
Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não é possível afirmar. Isso depende de cada professor. Mas o que eu tenho observado até então é que a maioria dos professores eles estão solicitando as entregas das atividades através da internet, através do celular, através do e-mail, através do WhatsApp. Então, é importante que vocês mantenham contato com os professores de cada disciplina, assim como o professor Edil me ensinou agora há pouco, é importante que vocês tenham planejamento, e eu já passei no grupo, e por e-mail também, o e-mail da turma, o horário de vocês. Então, eu imagino que a ideia vai ser, se vocês observarem o horário, vocês vão observar que hoje é aula, hoje corresponde à aula de geografia. Então, é importante que vocês se programem para aquele dia, para esse dia, para todos os dias da semana. Sim, a gente vai ter aula de segunda a sábado. Depois eu vou explicar um pouco mais como isso vai funcionar. Ok? Mas é importante que, se caso vocês forem ao campus, fazer o uso do laboratório, realize o agendamento. Caso vocês queiram material impresso, ou necessite de material impresso, somente na terça-feira de cada semana que vocês poderão coletar o material enviado pelos professores. Agora, quanto ao horário. O horário de vocês, consta aqui que na semana 3, aqui iniciando hoje, a 14, temos Geografia 1. Então, hoje vai computar a aula da professora Maria Malcher. Amanhã, a aula do professor Jefferson. Na quarta, a aula com o professor Ari Cleito, Arquitetura e Organização de Computadores. Na quinta, Biologia 1. E na sexta, professor de Filosofia 1. Ok? E no sábado, para finalizar, novamente a aula do professor Ari Cleito. Percebam que aí, observando esse horário, vocês constataram aí que tem 6 aulas por dia. Mas por que não tem aquela divisão de 15, 16 aulas semanais, como estava acontecendo no modo presencial? É porque dessa forma vai ficar mais fácil para vocês e para os professores se organizarem. Mas quando é que eu vou cursar matemática? Quando é que eu vou cursar química? Então, basta vocês rolarem aqui, observarem as outras semanas. Percebam aqui que nas outras semanas continua quase as mesmas aulas, com exceção de filosofia, que também vai ter na segunda-feira, segunda e sexta, mas na terceira semana, percebam que já há mais alterações. É importante que você acompanhe esse horário, coloque na planilha de organização, se organizem realmente, não deixem para fazer as atividades em cima da hora. Saibam também que, se, por exemplo, a aula da professora Malcher começa às 7h30 de geografia hoje, é importante que vocês conversem com ela, porque muito provavelmente ela não vai ficar atendendo, ela é disponível em uma live ou em uma reunião via Google Meet ou qualquer outro software de videoconferência, como essa que nós estamos fazendo aqui, desde 7h30 até o meio-dia. Digamos que a sua internet não é viável para esse fim, assim como também pode ser bastante desgastante. Muito provavelmente, caso a professora ela agendar um momento como esse, que nós estamos tendo com vocês, não vai ser de 7h30 ao meio-dia. Ela vai agendar um momento ali para vocês, e é importante que vocês procurem a professora, caso vocês, ou o grupo da disciplina, caso vocês não tenham conseguido tempo para acompanhar aquele momento de reunião em tempo real. Mas e aí, como é que vai ficar as atividades? É importante que você converse com a professora quanto a isso. A professora pode ser enviada via WhatsApp, via e-mail, via áudio, via vídeo. Como é que vai funcionar as provas? Isso também é algo a ser observado. As provas, elas vão ser organizadas por cada professor. Eu vou ter que ir até o campo para fazer a prova do professor de arquitetura, professor Ari Cleito. Não, o professor ele vai organizar o momento com vocês para vocês realizarem essa avaliação. Então, é importante que vocês, mais do que nunca, mantenham bem próximo, junto aos professores, ou então junto aos seus colegas, para se orientarem também quanto aos prazos. Porque vocês devem observar aqui que a aula de geografia começa hoje e termina quando? Vai terminar aqui na segunda que vem. Então, na próxima segunda-feira, terminou a aula de geografia. Então, se porventura algum aluno desatento não se ligar nas aulas de geografia, se ligar somente na terceira semana após o retorno às aulas, aí ele já perdeu essa disciplina, ele já perdeu parte dessa disciplina. Então, é importante que todo dia vocês puxem esse horário, se organizem para verificarem atividades para serem entregues.
né? É importante que vocês mantenham contato com os professores. E detalhe também, vocês tiveram que realizar a mudança de algumas... Vocês tiveram que realizar... perdão, é porque eu vou problema no computador. A coordenação teve que realizar a mudança de algumas disciplinas. Disciplinas práticas, como, por exemplo, vocês estavam tendo comigo a aula de manutenção de computadores. Essa é uma disciplina estritamente prática, né? Apesar de nós não termos praticado ainda, em razão de termos, a gente ter tido somente 2 semanas de aula. Mas, em razão disso, não é possível nós, em razão desse período, não é possível a gente se reunir presencialmente na escola, no laboratório, para nós realizar nossas aulas práticas. Em razão disso, então, a disciplina de manutenção de computadores, ela foi suspensa. Então, não terão mais essa disciplina, mas, em contrapartida, outra disciplina foi colocada no lugar dessa. Então, vocês vão ter uma outra disciplina, né, que é informática e sociedade. É importante que vocês acompanhem o cronograma dessa disciplina. Mas como é que eu sei qual é o período que essa disciplina vai ser executada? É só vocês puxarem aqui no início do PDF, do horário, que aqui tem um horário, tem um período de cada disciplina. Tem o nome do professor, tem a disciplina, o nome da disciplina em si, assim como também quantas aulas serão ministradas. Ok? Então, pessoal, esse que é o horário de aula. É importante que vocês se organizem a partir desse horário, conversem com os professores. Eu sei que vai ser um momento difícil para todos nós, não só para vocês. Afinal, os professores também têm dificuldade quanto ao acesso à internet. Alguns de nós é comum na nossa região, né? Professor, né? Explique para o professor, converse com ele sobre a situação, ok? Então, se atentem a isso, se atentem aos prazos, procurem ajuda dos professores, procurem a ajuda dos seus colegas. É um momento desafiador isso que nós estamos vivendo. A gente sabe que o curso de vocês é presencial, não é um curso à distância, e nós estamos ofertando para vocês, não um curso à distância, um curso EAD, mas vocês não... Bastante tempo que os professores estão estudando, estão se capacitando para trabalhar. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Voltou? Oi, Adil. Oi, acredito que eu caí aqui, pessoal. Enfim, isso é para explanar para vocês, né? Como eu mencionei agora há pouco, os professores também têm problemas de conexão. Então, nós estamos cientes desse problema, né? Então, é importante que vocês se aproximem mais dos professores, né? Façam uso dos meios, né? A gente sabe que esse é o momento que seria propício para isso, né? Mas é importante que vocês se ajudem, procurem a Vitória,
como líder de turma, para solucionar os problemas, assim como passar um problema, que ela pode nos passar também para a coordenação, para o setor pedagógico, para a direção, toda a equipe do IFPA está aqui para ajudar vocês, tá? Então, é importante que vocês, mais do que nunca, se ajudem a passar por esse momento desafiador, tá? E, se Deus quiser, em breve a gente vai estar novamente em sala de aula. Tudo bem? Muito obrigado, professor Edil. Professora Malcher? Professora Malcher? Pronto. Oi. Fique à vontade, professora. Ligando a câmera. Já estamos ouvindo, já estamos vendo e ouvindo a senhora. Só fazer uma segunda saudação aos alunos. A gente já está com alguns conversando desde a parte da manhã. Acordei às 7 horas da manhã, as aulas começam às 7h30, eles chegam cedo no IFPA para já estarem nessa rotina. Logo que a gente sair desse momento, a gente já vai partir um outro link, onde eu vou passar as orientações para vocês, do material que eu repassei no grupo do WhatsApp. E esse momento, ele é difícil, mas também ele pode ser um momento de extrema solidariedade entre nós, nesse momento de pandemia, que estamos nessa mesma situação, tanto professores e alunos, que gostaríamos de estar em um espaço mais confortável, uma sala de aula, enfim, mas estamos nas nossas casas, no isolamento, e a gente tem que enfrentar isso com muita dignidade, e contem com o meu apoio, na medida do possível, da minha sanidade mental. Ok, então, obrigado, professora. Só lembrando que daqui a pouco, então, para os alunos, a gente vai ter a continuidade com a professora Malcher. Ela vai passar um novo link para fazer essa articulação, já que é o horário dela de aula, não é isso, Fabrício? Muito bem, então nós já estamos nas considerações finais, já são 10h15, tem a outra lá na frente, e aí, não sei se a gente teria mais um tempinho de 5 minutos, professor, para fazer essa interação com os alunos, para tirar as dúvidas. Pode ser? Ok? Então, esse momento é destinado aos alunos para que possam tirar suas dúvidas, pode ser na oralidade, mas também pode ser no chat, tá? Fique à vontade, então, o professor Fabrício que vai conduzir aí, tá bom? Bom dia. Muitos alunos estavam com dúvidas sobre a questão de se é para ver a aula de farda ou pode ser com calção normal, se precisa usar a blusa do IF. É contigo, Fabrício. Pode repetir, por favor, a pergunta, Vitória? Se precisa usar a blusa do IF durante a aula, para ver se está só mostrando mesmo. Se não precisa, pode usar com roupa normal. Não, nesse momento você não precisa fazer uso do uniforme do IFPA para participar das aulas, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. É importante apenas que vocês participem das atividades propostas pelos professores, tá? Obrigada. Disponha. Pronto. Alguém mais? Algum outro aluno? Outra pergunta? Então, da minha parte, eu já estou saindo para ir lá para a turma de agro, tá? Felicidade a todos, a gente vai estar junto acompanhando.